Então, a gente tem que ver essa questão do heterogenérico, não é isso? Eles vão ser muito importantes, principalmente no caso de um Enem, onde eles são bem cobrados na questão, no texto mesmo. Então, lembre que são palavras que em português e espanhol possuem, ó, é importante ver isso aqui, os heterogenéricos, eles têm o mesmo significado, tanto no português quanto no espanhol. Muitas vezes a escrita é igual, em outros casos a escrita ela é semelhante, mas o que vai mudar realmente é o gênero de uma língua a outra. Como eu já disse alguns, né? Aumentando a relação, por exemplo, a gente diz no português a pétala, pétala de rosa. No espanhol, el pétalo. A gente diz a linguagem, no espanhol, el lenguaje. Nós falamos o hambúrguer, no espanhol, la hamburguesa. O labor, que é trabalho, no espanhol, la labor. O pesadelo, la pesadilla. Então, eu citei para vocês palavras que são iguais na escrita, né? E em outros casos são parecidas, são semelhantes. Mas lembrem, por favor, não esqueçam que os heterogenéricos, eles mudam o gênero. O significado é o mesmo. E quanto à escrita, alguns têm a escrita igual ao português, outros a escrita ela é semelhante, certo? Com relação ao que eu estava falando também dos heterossemânticos, esses sim, lembrem que o foco deles é a questão do significado da palavra, certo? É um exemplo bem bem conhecido de vocês, é embaraçada. Se eu digo, la muchacha está embaraçada, a garota, a moça está grávida. La comida está exquisita, a comida está gostosa. Que lindo cachorro de gato, cachorro, que lindo filhote de gato. Então, a gente tem que tomar, sim, muito cuidado com essa questão das semelhanças, das diferenças. Elas são muito importantes, não apenas na questão do contexto do vocabulário, mas também na interpretação. Se você lê um texto, porque as palavras são parecidas, e você achar que por isso você está dominando a língua espanhola, você está muito enganado. As divergências léxicas, elas provam o quanto aquele nosso velho conhecido do portunhol é absurdo. O portunhol, ele é errado. Para quem não sabe, essas semelhanças de português e espanhol, claro que são óbvias, porque português, espanhol, italiano e francês são todas línguas originárias derivadas do latim. Então, obviamente, vão ter muitas semelhanças. Muitas. Mas não é porque português e espanhol têm muitas semelhanças que eu posso dizer que tudo que eu vejo, que eu leio, que eu escuto, é igual. Eu escutei uma música, eu entendi a letra, meu Deus, eu estou sabendo tudo. Ou eu vou ler um texto em espanhol, as palavras são iguais, eu digo, eita, eu estou uma fera porque eu estou entendendo tudo que está escrito. Cuidado, veja bem, nem tudo que você vai ler, que é parecido com o português, vai ter o mesmo significado no espanhol. Quando a gente fala de mudança de escrita, que são os heterográficos, quando a gente fala de mudança de tonicidade, mudança de gênero, acaba sendo mais fácil, porque o significado das palavras são seus mesmos. No heterográfico, por exemplo, simples, no espanhol, simple. Perguntar, no espanhol, preguntar. Estabelecer, acidente, accidente. Demonstrar. Então,
significado vai ser o mesmo. Nas heterotônicas, que são aquelas palavras que mudam a tonicidade, a sílaba tônica, o significado também vai ser o quê? O mesmo. É como se eu digo, por exemplo, magia, mágia, certo? Cérebro, cerebro. Nostalgia, nostalgia. Limite, límite. Herói, héroe. Certo? Sintonia, sintonia. Então, mude, é como sintoma também. Sintoma, síntoma. O que muda a tonicidade. Lembrando novamente que o significado vai ser o mesmo. Mas nos heterossemânticos, não. Um exemplo interessante é que aquela página de crimes que tem no jornal, aquela página de óbitos, de assassinatos, aquela página em espanhol é chamada de sucesso. Olha aí a diferença. Sucesso. Temos que tomar muito cuidado, porque a má interpretação leva a situações até constrangedoras. Um exemplo que eu costumo dar muito para vocês associarem. Ramon e Ramon. O nome próprio, Ramon, ele é forte. A pessoa se chama Ramon. Se eu falar com a pronúncia muito suave, Ramon é presunto. Presunto, feito de carne de porco. Então você vê aí a situação, o constrangimento que você pode causar, chamando uma pessoa de seu nome, chamando ao contrário de Ramon. Ou você está conversando com alguém que usa um substantivo heterossemântico, você não entende, e aí fica complicado. No espanhol, nós temos muitas palavras que causam esse tipo de situação. Quando você está num jogo de futebol no estádio, que você aplaude, que você grita pelo seu time, isso é chamado de porras. Son las porras. Já no português, isso é uma ofensa, uma palavra grosseira, é uma palavra pejorativa. E bote pejorativo nisso, certo? Por exemplo, falando com vocês, do caso de, deixa eu ver se eu lembro aqui, alejado, outra palavra, alejado. O que é alejado? Você lê alejado, aí você vai pronunciar como está escrito, aleijado. Não tem nada a ver. Não é esse o sentido da palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas diferenças, para evitar justamente o que eu venho falando para vocês, da questão dos constrangimentos, não é isso? É muito chato quando você está conversando com uma pessoa que você utiliza de forma errônea uma palavra e causa constrangimento. Eu quero saber quem é que se sente à vontade com isso. Ninguém se sente à vontade com isso. Então, os substantivos, eles cobram muito esse tipo de situação, certo? Cobra bastante. E a gente tem que ter esse cuidado para compreender. A gente vai trabalhar muito com a leitura, com a compreensão do texto. Então, é necessário que vocês conheçam bem o que vocês estão lendo, possam compreender com clareza, certo? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, para a gente tomar muito cuidado, para evitar esses constrangimentos, enriquecer o nosso vocabulário, que é muito importante, que a gente amplie, que a gente possa estudar mais, praticar mais o hábito da leitura,
porque isso ajuda bastante. Tenho mandado para vocês um conteúdo muito amplo e eu espero que vocês possam aproveitar. Um bom dia a todos e até a próxima aula.